Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa reflexão que nós fazemos sobre a homeopatia. As mensagens são gotas homeopáticas. E interessante que gotas homeopáticas não é como aquilo que todas as pessoas falam. Às vezes falam assim, resolva esse problema em gotas homeopáticas. Significa resolver em alguns minutos, em alguns segundos. Por isso, a gente deu o nome de gotas homeopáticas para a gente ver que existe muita complexidade por trás de uma gota homeopática. Não é tão simples como a gente pensa. Tem uma série de situações que devem ser avaliadas, que devem ser entendidas. Tipos de tratamento homeopático. Então são vários tipos, mas o tratamento homeopático é um só. Aí nós temos o clássico, o unicista, o complexista e o policista. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles para que você possa entender. E entendendo, aí você saiba como é o tratamento, como que deve ser o melhor, e cada um faz então suas opções. Clássico ou unicista. O homeopata entende que só existe um remédio possível de ser indicar à pessoa, a partir do momento que foi escolhido um remédio. Esse será para a vida toda. Lógico que tem algumas outros entendimentos do unicismo, que é fica ali algum tempo, depois passa para mais um, fica mais algum tempo, depois passa para mais outro, fica mais algum tempo. E assim, dentro desse sistema clássico, vai existir várias nuances sobre o entendimento da homeopatia. Mas o parágrafo 184 diz o contrário. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós queremos trabalhar com homeopatia, mas não queremos estudar a homeopatia. E ao mesmo tempo, estudar a homeopatia não é só estudar a matéria médica. Tivemos vários homeopatas importantes que fizeram vários estudos, várias pesquisas, abriram novas janelas para entender a homeopatia. Nós temos o Max Citor, J. Michaud, o próprio Jorge Vitoucas, que é bastante interessante o pensamento dele, o entendimento dele, e o Jorge Vitoucas é engenheiro eletricista, e é considerado o melhor homeopata do mundo. E no Brasil, José Alberto Moreno, também considerado um dos maiores homeopatas do Brasil, se não o maior, ele também é geólogo. Ou seja, a homeopatia, normalmente ela é bem compreendida por pessoas fora da área da medicina, porque ela tem várias possibilidades e várias nuances que precisam ser entendidas e compreendidas. E como nós fixamos melhor aquilo que aprendemos primeiro, aí fica complicado. Então, o unicismo, ele acredita que se escolher um remédio, aquele é o simílimo, e a pessoa vai usar aquele remédio a vida toda. Qualquer outra coisa que ele precisar, que aquele remédio não resolver, vai usar outros recursos e não homeopatia. E por outro lado, temos alguns unicistas que já pensam um pouco diferente. É um remédio, aí vai observar o parágrafo 184, mas nesse caso, quando passa outros remédios, seria mais para o policismo. Nós vamos ver mais à frente. Certo? E alguns se consideram unicistas por passar um remédio cada vez, por um tempo, depois troca por mais um tempo, certo? Então agora vamos para o próximo. Complexista. O homeopata entende que se a pessoa tem sintomas importantes de 5 remédios, por exemplo, deve-se indicá-los todos no mesmo vidro. Isso Hahnemann condena veementemente na introdução e nos parágrafos 148 e 162 e outros. E ele vai fazer uma série de considerações muito pertinazes a respeito do complexismo. Então, homeopatia só é homeopatia se for um remédio por vidro. Fora isso, podemos dizer que são remédios energéticos, diluídos e dinamizados, formando um composto complexo e de difícil definição de qual será o resultado. O complexismo é delicado, pois ao misturarmos os remédios temos duas teorias. Cria-se um novo remédio com uma nova patogenesia, e a outra é como as energias são imisturáveis, os remédios agiriam cada um em seus sintomas individuais. A frequência dos remédios misturados interagem-se entre si e formam um remédio diferente, com algumas frequências anulando outras. Quando se coloca 2 remédios que são inimigos no mesmo vidro, se eles são inimigos, quer dizer, se você toma um remédio A, que é inimigo do remédio B, aí você toma o remédio A, depois você toma o remédio B, seus sintomas voltam todos.
e com novas características mais complexas. Isso é o mais comum de acontecer, certo? E se você tem ali remédios que se complementam, então a sua potencialidade vai somar, teoricamente. Remédios que são antídotos um do outro, ambos vão se anular. Mas como que nós vamos medir tudo isso se falta dado, se falta pesquisa e se falta aquilo mais importante, que é a gente ver os fenômenos acontecerem dentro do vidro, certo? Agora, o resultado do tratamento, do complexismo, também é muito complexo, porque muitas das vezes a pessoa se livra de um problema físico, mas vai ter outras características mentais e emocionais mais complexas. Qualquer que seja a resposta, precisamos pesquisar cada caso, pois os fatores dizem por si mesmos. Como é muito importante interpretar a reação da pessoa após tomar o remédio, se der um agravamento qualquer no complexismo, como vamos saber qual remédio o proporcionou? Outro inconveniente importante é que o complexismo é usado normalmente de forma supressora. Além do mais, o complexismo foi severamente condenado por Hahnemann, principalmente no comentário do parágrafo 148 do Organon da Arte de Curar. Nós citamos aqui o Organon comentado, porque vai estar mais fácil de você entender que nós fizemos as explicações de como e por que devemos evitar o complexismo, certo? Agora, não sou contra, quem sou eu para falar para quem usa o complexismo não usar? A gente traz explicações dentro daquilo que Hahnemann deixou para nós, certo? Então agora nós vamos para o sistema policista ou plurismo. Aqui vai ter várias situações a serem observadas, vários momentos para ser entendido cada situação. Quanto ao plurismo, existem dois conceitos. E a gente vai ver os comentários do parágrafo 162 do Organon comentado, onde Hahnemann ali faz uma abordagem sobre a questão do plurismo. O plurismo, propriamente dito, que consiste em indicar vários remédios para serem tomados no mesmo dia, mas em vidros diferentes. E o outro é o unicismo plurista, que a gente começou a falar lá atrás, que é quando se observa o parágrafo 184, que consiste em indicar um remédio cada vez, por um determinado tempo, e depois passa-se para outro remédio por um período de tempo prefixado. Então, esse aqui também é plurismo, embora tenha um pouquinho lá do unicismo, da homeopatia clássica, certo? Esses dois sistemas aqui, como os remédios são indicados em vidros diferentes, eles são então mais agradáveis de serem observados os efeitos, os resultados e como podemos trabalhar. No caso de uma pessoa com sepsemia, toma-se o pirogênio, alguns minutos depois toma-se o arsênico e após alguns minutos toma-se um remédio específico para onde está o problema. Por exemplo, se for no rim, vai tomar mercúrio. Se for no pulmão, mantenha-se o arsênico. Bom, isso é apenas, esses remédios eles são acompanhados de um CH e um número, que eu não vou dizer aqui, porque aqui nós estamos falando apenas de teoria para que você tenha uma ideia da complexidade ou da simplicidade da homeopatia. É complexa, quando nós não a entendemos, nós não a estudamos. E é muito simples a partir do momento que a gente entende como ela funciona e como devemos agir ao tomarmos os remédios ou ao indicarmos os remédios. Lembrando que cada um é livre para escolher. O conceito plurista de tomar vários remédios, mas em horários diferentes, mas ambos no mesmo dia, vem dos franceses. Pelo que a gente pesquisou, os franceses são bons em fazer esse sistema, são bons em fazer os arranjos homeopáticos que trazem grandes benefícios. E depois, no Brasil, tem de tudo. No Brasil tem complexista, tem plurista, nos outros países eu não posso falar. Mas no Brasil tem complexista, tem plurista, tem clássicos, tem o unicismo plurista, tem tudo. Tá certo? Então, eles usam e indicam esse sistema como no livro Homeopatia de Urgência, de Louis Pommier, que é da editora Andrei, e outros livros. Esse sistema é bem compatível com a realidade em que vivemos na atualidade e nas urgências, mas deve ser usado apenas na urgência e no período que drenam quando se precisa fazer um trabalho mais pesado. Quando a pessoa está apresentando doenças mais complexas, como bronquite, infecção de garganta, exige-se então que procuremos usar remédios
que sejam compatíveis com essa necessidade. Remédios que sejam voltados para a complexidade desses adoecimentos. Por isso, todos nós, então, ao indicarmos um remédio homeopático, ou ao termos um remédio indicado para nós ou para um dos nossos familiares, nós temos que procurar entender se ele é unicista clássico, se é um unicista plurista, se é plurista ou se é complexista. Qual deles é o melhor? O melhor deles é aqueles que seguem a ideia do Hahnemann. Então, aqui nesse daqui, é importante nós entendermos que o parágrafo 184 do Organon, vocês vão procurar o Organon, vão ler lá o parágrafo 184, ele nos mostra que nós precisamos de tomar um remédio por um tempo. E às vezes em mais de uma diluição. Cada uma no seu momento apropriado, cada uma na sua sequência apropriada. Aí, terminado aquele processo, aparecem sintomas novos, aparecem características novas, aparece um conjunto de situações que devem ser reavaliadas e se indicar um novo remédio. Passou-se um tempo, trocou-se as diluições, passou-se mais um tempo e a pessoa apresenta outras características, outros adoecimentos. Trata-se novamente. Aí você fala assim, e quando vai acabar? Nunca, você está na Terra. Certo? Só que cada etapa você tira uma camada de doença. Lembra daquele desenho do Shrek? Aí o burrinho fala para o Shrek. Aliás, o Shrek fala para o burrinho, burro, nós ogros somos cebola. Aí o burrinho, com aquelas tiradas inteligentes dele, né? É porque fede. Aí o Shrek, não, burro, é porque a gente tem várias camadas. Um dia nós estamos numa camada alegre, outro dia nós estamos numa camada triste, outro dia eu estou numa camada furiosa. E ele vai falando ali com o burro, vai conversando com o burro e vai dando uma lição para nós, que todos nós somos meio ogro ao longo da vida. Somos meio burrinho, daquele burrinho inteligente, conforme o do desenho animado. Às vezes ingênuo, às vezes muito perspicaz, às vezes burro mesmo, né? Ou às vezes meio infantil. Todos nós, o desenho é muito bem montado, muito bem trabalhado para que a gente entenda um pouco da psicologia do ser humano. Bom, então aqui, o conceito plurista, unicista, eu vou deixar a minha opinião, você pode ter a sua, pode escolher uma outra, é aquela mais interessante, porque os remédios são tomados em horários diferentes, de acordo com a necessidade da pessoa, no caso da homeopatia de urgência, e na drenagem miasmática, então você vai precisar de usar outra relação, outra correlação, outro conjunto de ações bem selecionadas, bem trabalhadas, para que comecemos a reavaliar cada etapa dos adoecimentos, cada etapa das melhorias do adoecimento. Aqui, atrás, tem esse desenho do quadrinho do miasma. Ele aparece em várias explicações, em vários vídeo-aulas que a gente faz aqui. E eles vai nos mostrando, quando a gente entende o miasma, que o caminho do adoecimento é o sentido da... Deixa eu ver se eu sair para cá, se fica mais fácil. Então, o caminho do adoecimento é esse aqui. Nós vamos adoecendo. O caminho do tratamento é esse de cá, que a setinha vai descendo. Deixa eu virar aqui. Certo? Essa setinha que desce aqui. Então, entendendo esses miasmas, como que eles agem, como que eles vão interagindo com a pessoa, como eles vão interferindo na nossa saúde, nós vamos então compreendendo que temos que pensar bastante o nível de adoecimento, a complexidade dos adoecimentos modernos e a complexidade do pensamento homeopático dentro de toda a sua simplicidade, de fácil interpretação, para que a gente então possa fazer as indicações mais seguras e as pessoas possam entender as reações mais compatíveis. Porque nós temos reações quando tomamos o remédio, certo? Então, se você está dependendo do que você estiver tomando, qual órgão estiver afetado, você pode ficar com o olho vermelho, coçando, saindo pus, ou secreção, aquela secreção espessa e amarela. A pergunta básica é, já teve isso antes? Então, tudo bem. Não tive isso antes. Vamos fazer uma avaliação de que está sendo mexido. Então, a medicina chinesa diz que o canto interno do olho reflete os problemas de coração. O canto externo do olho reflete os problemas do fígado. O meio do olho reflete os problemas do baço. Aí, temos que usar as terapias energéticas e naturais, também chamada de práticas integrativas e complementares da saúde, usar todas as interpretações que venham se somar para que a gente obtenha um bom resultado, para que a gente obtenha uma boa e compatível condição de melhoria.
Bom, esses comentários que estão aqui acima estão no parágrafo 223 do Organon comentado. Então, são interpretações feitas a partir dos parágrafos que a gente trouxe para cá. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu compartilhamento com seus amigos. Que a paz e a luz do amor divino estejam nos envolvendo e nos fortalecendo. Que possamos compreender essas bênçãos, que possamos compreender toda a luz do amor do Cristo por nós, para melhor agirmos em amor pela humanidade. E aqui então está o nosso Organon, da arte de curar comentado, a homeopatia explicada e fácil de ser entendida. E nele você vai encontrar muitas respostas para suas dúvidas, muito daquilo que você está procurando, que você está buscando. Certo? Para você ajudar o nosso canal, para a gente continuar o nosso trabalho e aperfeiçoarmos também nosso trabalho, faça um Pix para nós. Está aí na descrição do vídeo, gelso.ggc1@gmail.com, ou adquire um dos nossos livros que tem lá no nosso site, csterapias.com.br, nossos livros. Qualquer um deles que você adquirir, você estará contribuindo para os nossos trabalhos, para as nossas obras, para as nossas atividades, certo? Algumas são gerenciadas por mim, outras são gerenciadas por terceiros, porque foi doado o direito autoral. Tá bom? Muita paz e muita luz, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo.